Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando novamente com muita gratidão, nosso bom Pai Celestial, com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Hoje, terça-feira, dia 20 de março, todo o nosso desejo de luz e de paz ao seu coração, não é? Para que a sua vida, sem dúvida alguma, possa ser um celeiro de bênçãos. E apesar das dificuldades que todos nós enfrentamos, né, meus amigos, nós possamos identificar com consciência e com gratidão, acima de tudo, com gratidão, a presença de Deus nos nossos caminhos. Muitas vezes a história nos reserva a lição mais impensada, mas é essa lição que nos liberta de toda a nossa ignorância. Uma das histórias que nos faz pensar a esse respeito aconteceu há muito tempo atrás. Na década de 30 do século passado, havia um bando que estava assolando o Nordeste, em especial a região do Ceará, bando de Virgulino, né? O bando de Lampião. Não sei se vocês já ouviram falar nessa história, mas Lampião era um homem, um cangaceiro, que andava junto com o seu bando em busca do que eles chamavam de justiça social. Infelizmente invadiam cidades, saqueavam muitos locais, praticavam atos de violência em nome daquilo que consideravam ser uma justiça social. Bem, o fato é que entre algumas pessoas que adentraram o bando de Lampião, havia um jovem com princípios muito bons, chamado de José Grosso. Zé Grosso, que hoje é uma entidade, um espírito muito amado e muito querido, presente em várias instituições espirituais brasileiras e internacionais, fazendo bem enorme, naquela época encarnado, vai fazer parte do bando de Lampião, vejam só. E assim que ele percebe, gente, os hábitos, né, nocivos que Lampião tinha, né, de agressividade, ele identifica uma estratégia de começar a avisar os vilarejos que Lampião ia atacar com antecedência, de forma que muitas pessoas acabaram, graças a Deus e à intervenção dele, né, o risco que ele correu, se salvando desse tipo de agressão. Resultado, isso acaba custando caro a ele, fisicamente falando, porque Lampião descobre tudo e resolve puni-lo de uma maneira muito cruel. Perfura os dois olhos dele, vejam só, e deixa ele sangrando, né, para que pudesse desencarnar, né, de infecção por causa desses ferimentos. Por que eu estou te contando essa história? Quando Zé Grosso retorna à pátria espiritual, a primeira coisa que ele fez foi perdoar Lampião. Vejam só o que é alma de bem. A primeira coisa que ele fez foi se estruturar, recebido com muito carinho por Sheila, por Joseph Kleber, dois espíritos amigos. E ao se reestruturar, ele começa a auxiliar em espírito a recuperação do bando que ele havia participado não de maneira ativa e negativa, mas que de certa forma havia participado, porque inicialmente ele achava que era um movimento social justo, né? E quando ele percebeu que realmente não era, foi quando ele acabou se afastando. Mas o ponto que eu estou contando essa história para vocês aqui, que eu sei que muita gente não conhece, é que quando o Lampião desencarna, ou seja, o agressor, o assassino do próprio, né, companheiro José Grosso, é ele que, inspirado pelos espíritos queridos e maiores, vai acolher Lampião, que vai auxiliar a se libertar das regiões umbralinas, que vai começar a conduzi-lo para sua reestruturação espiritual. Vejam só, meus amigos, até que ponto que o amor é capaz de nos libertar. Naquele momento, aquele que havia sido ferido se ergue com o poder gigantesco do amor. Sabe o que isso me lembra? Sem nenhum tipo de comparação entre os personagens, mas me lembra a saga de Estevão. Estevão, tão nobre, o primeiro mártir do cristianismo, né, falava de Jesus com uma verve extraordinária, uma facilidade única, quando ele encontra Saulo pela primeira vez. Saulo, que ainda estava distante de se tornar Paulo, ainda orgulhoso, na sua empáfia extraordinária, se sente humilhado por Estevão, né, que com muito carinho lhe mostra os princípios do cristianismo. Resumo da história: Saulo dá um jeitinho de criar uma confusão para prender Estevão e cria uma estrutura para poder apedrejá-lo. E ainda assim, é Jesus que pede a Estevão, agora em espírito, que passe a proteger aquele que o assassinou. Vejam só que lição outra vez. Parece, meus amigos queridos, que a lição do mundo espiritual para todos nós é muito clara. Jesus disse: se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis?
Então, nesses dias de hoje, em que nós temos tantos exemplos tristonhos de violência e de angústia, é sempre importante lembrar que o fogo que se é jogado no fogo gera mais incêndio, não é verdade? Infelizmente, é uma tentação muito grande para qualquer um de nós, né? Ver essas notícias negativas e julgar o outro e desejar o mal para os agressores e desejar o mal para todas as pessoas que estão envolvidas, ignorando que quanto mais mal a gente deseja, pior as coisas ficam. E naturalmente, é claro que nenhum de nós, né, está isento de poder ser vítima do próprio mal que muitas vezes destila, através das fofocas, dos fuxicos, das vibrações negativas. Quantas vezes a gente reclama da vida que a gente reclama às vezes de doenças, mas sem perceber, porque a gente se esquece, né? Mas durante muito tempo nós espalhamos, né, a doença da maledicência, a gente espalhou muitas vezes a doença da queixa, não é verdade? A gente acabou espalhando a doença da tristeza ao não ajudar pessoas a se levantarem. Então, claro, cedo ou tarde, a gente acaba experimentando um pouco dessa vibração que infelizmente a gente cultivou. Então, nosso amado Evangelho sempre nos lembra que nós somos responsáveis por reconstruir o nosso destino espiritual, mesmo nas situações mais desafiadoras. Mesmo nas situações mais difíceis e complexas, nós devemos sempre lembrar, meus amigos, que Deus é presente. Por mais que uma situação pareça injusta, lembremos-nos sempre da eternidade. Lembremos do prisma da imortalidade, que nos ajuda a enxergar tudo não pelo prisma de uma única existência, porque aí sim eu concordo com você que muita coisa ficaria sem explicação. Mas quando a gente aprende a enxergar o prisma da imortalidade, das vidas pretéritas, creiamos nisso ou não, e das vidas futuras que virão, a gente começa a entender que realmente nada acontece por acaso. Agora, aquilo que Jesus falava, né? Se infelizmente o escândalo ainda é necessário, ai da mão daquele por quem ele venha. Então, meus amigos queridos, que nesse dia de hoje nós possamos valorizar uma vez mais o amor. O amor que liberta, que perdoa, o amor que apacenta, não é verdade? O amor que traz serenidade no ambiente de angústia e de agressividade. O amor que nos leva adiante quando o nosso sentimento de raiva quer que a gente fique parado no tempo. O amor que faz com que o nosso coração abrande quando a nossa mente ainda está em fúria por causa dos pensamentos agitados. Deixa o amor de Jesus te conduzir. Independente da sua religião, independente se você acredita em Deus, deixe o amor divino conduzir a sua vida. Permita-se ser uma pessoa muito mais leve, mais suave, muito mais feliz, pagando o mal com o bem. Lembrando que tudo aquilo que a gente faz hoje, sem dúvida alguma, vai repercutir na nossa existência, não só de imediato, né, por causa das vibrações positivas que a gente construa, mas também em toda a eternidade. Afinal, o anjo de hoje é o mártir de ontem, que soube superar as suas próprias deficiências e as injustiças que ele acha que sofreu. Então, que Jesus nos abençoe muito para que a gente possa seguir adiante, mesmo quando a gente não entender exatamente o porquê das nossas provas, mas que jamais a gente perca a nossa fé, que jamais a gente perca a nossa vontade de amar e de seguir servindo, por mais difícil que seja. Tá bom? Que Jesus te abençoe, te inspire, te ampare. Sempre, né? Sempre, sempre, sempre. Lembrando com muito carinho, semana que vem estaremos com muita alegria na cidade de Poços de Caldas, né, na Urca, com a Casa de Poços de Caldas. Vamos estar junto com os amigos em 2 dias. Que coisa boa, né? Dia 27, dia 28. Espero, né, ter a oportunidade de abraçar vocês com tanto carinho, que eu sei que as pílulas do Evangelho, né, estão espalhadas aí por Poços e pela região. Vai ser uma alegria grande estar com vocês. Voltar na minha amada Poços, que já tem um tempo que eu não vejo. Tá bem? Então, um beijo grande para todos vocês, muita luz e muita paz, e que a bênção divina, sem dúvida alguma, gente, possa apacentar qualquer coração agitado, qualquer mente mais agitada, nos deixando acreditar que o futuro vai trazer as respostas para as dúvidas que muitos de nós ainda carregam no presente. Tá bom? Luz e paz para todos vocês, como sempre. Muito obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E no mais, o resto você já sabe, né? Até breve, até muito, muito breve.